Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, amém? É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Desde já quero dar as boas-vindas a todos os visitantes que estão conosco nessa noite, alguns de amigos, irmãos, que nós não vimos há um tempo, mas são todos muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui conosco, novamente. Irmãos, nós vamos dar continuidade nessa série de estudo, que nós denominamos de mordomo fiel. Nós estamos falando de um assunto que é um assunto difícil de ser tratado, como eu já disse para os irmãos, um assunto que muitas pessoas evitam falar desse assunto, desse tema, mas ele é extremamente importante, falando sobre questões das dívidas, questões da mordomia cristã, de como administrar os recursos financeiros, falando a respeito dos bens materiais. E tudo isso, meus irmãos, são conceitos muito mais espirituais do que nós conseguimos imaginar. Tem gente que faz essa separação entre a minha vida espiritual e a minha vida material, mas nós somos por inteiro servos de Deus, com tudo aquilo que nós sabemos fazer, com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos também aqui nesse mundo. Então nós já avançamos bastante nesse tema, já falamos sobre o fundamento, que é a parte do Senhor, falamos sobre a nossa parte, que é sermos mordomos, servos fiéis a Deus, e agora nós estamos justamente nesse tópico, de como livrar-se das dívidas. Eu coloquei aqui a sequência que nós estamos tratando nessa série de estudos, e nós estamos justamente nessa parte aqui de livrando-se das dívidas. Os irmãos fiquem à vontade para participar, para colocar algum comentário ou alguma pergunta. Eu não vou pedir para você responder isso porque talvez te constranja, mas se eu fosse perguntar quem tem dívidas aqui, talvez, creio eu, que pelo menos a metade, ou até estaria sendo muito ingênuo, muito modesto em falar a metade, e muitas pessoas levantariam a mão dizendo que tem dívidas. E como se livrar das dívidas? Nós tratamos já nos estudos anteriores que o crente não pode dever nada a ninguém que não seja o amor. Nós já vimos também a respeito que quem toma emprestado, ele passa a ser um tipo de um servo, de um escravo daquele que o emprestou. Falamos também que o Antigo Testamento, ele nos apresenta a questão de você ser um devedor como algo ruim, como uma espécie de uma maldição, ao contrário da bênção. Então nós vamos avançar. Eu estou dando esse rápido resumo porque tem bastante gente que não participou dos estudos anteriores. Então, meus irmãos, como livrar-se das dívidas? Todos esses tópicos nós já tratamos na quarta-feira anterior. Nós falamos a respeito da importância de orar. Primeiro começa com a oração, colocando diante do Senhor. Falamos a respeito de ter um orçamento familiar por escrito, e fico feliz de ver algumas pessoas já procurando ajustar as suas finanças, a família, para ter um orçamento familiar. É isso que Deus espera de nós. Falamos a respeito de listar as dívidas, e aqui é igual aquela pessoa que não quer ir ao médico para não saber que está doente. Muitas pessoas têm medo de listar suas dívidas para não descobrir o tamanho da dívida, o tamanho do rombo que você está devendo. Falamos a respeito de fazer um programa de adiantamento, de pagamento das dívidas. Falamos a respeito de viver um pouco abaixo da sua capacidade. Você viver um pouco abaixo daquilo que você pode, de acordo com o seu salário. Isso as pessoas chamam de viver um degrau abaixo. É você não viver no máximo daquilo que você recebe no mês, mas de maneira proposital, um pouquinho de mais modesta, tá certo? E falamos também sobre a importância de se ter um fundo de emergência da família. Toda família precisa ter uma reserva guardada para situações de emergência. Desemprego, acidente, o inesperado, o carro quebrou, a moto quebrou, para que você não seja impulsionado a tomar um empréstimo quando acontecer algum imprevisto aí que fuja do seu orçamento. Então, meus irmãos, tudo isso nós já falamos no estudo de quarta-feira anterior, e lembrando-se que aqui a meta principal do nosso estudo é que cada um de nós consigamos viver sem dívidas.
sem dívidas, tá? E lembrando que dívida que nós estamos falando não são as contas, aquelas contas que você tem mensalmente que você paga dentro do vencimento. Dívida que eu estou falando é aquele compromisso que você tem que já saiu do seu controle e que você não consegue mais pagar e torna uma situação insustentável. Então, meus irmãos, cada circunstância ela é singular e cada uma vai ter as suas próprias peculiaridades. O que nós estamos tratando aqui são orientações muito práticas, como eu disse para os irmãos, que vão facilitar você a viver dentro da vontade de Deus, no princípio da mordomia cristã, que é você viver sem dívidas, tá certo? E aí eu lembro até que a irmã Lúcia falou assim, olha, mas pastor, você está falando disso aí que é para coisa pequena, né? As dívidas, coisas, mais que quando a dívida talvez seja grande. Isso aqui serve para dívidas pequenas e também para as dívidas grandes. Com todos esses passos, principalmente com a bênção do Senhor, eu digo que o mais importante aqui de fato é a oração, porque sem mim nada podeis fazer, disse Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus espera que nós vivamos sem dívidas. Sem dívidas. Essa é a vontade do Senhor. Essa não é a vontade do mercado, né? Não é a vontade do comércio. Eles querem mais é que você compre mais, né? Como eu disse para os irmãos, é compre, sem pensar e cada vez vai se endividando mais. Mas Deus não quer isso para nós. E se nós somos crentes, somos servos de Deus, nós precisamos aprender os princípios da palavra para a mordomia cristã. Então, meus irmãos, o que nós iremos falar hoje, nessa noite? Nós vamos falar apenas 3 tópicos que vão ser continuação do que nós estávamos estudando na quarta-feira anterior, certo? Os irmãos, fiquem à vontade para participar, é só levantar a mão que eu dou a oportunidade para os irmãos falar. A primeira questão que eu quero ver nessa noite é o seguinte: considere a possibilidade de ter uma renda extra sem prejudicar o seu relacionamento com o Senhor e a sua família. Lembrando que o contexto desse estudo é você se livrar das dívidas. Então, de maneira muito prática, depois de seguir aqueles 6 passos, agora há esse outro passo, que é você considerar a possibilidade de ter uma outra fonte de renda, desde que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus e também com a sua família. Meus irmãos, a nossa tendência natural vai ser sempre gastar mais do que nós ganhamos. Se você não se segurar, se você não frear, né, você der vazão aos seus impulsos, a sua casa daqui a pouco vai estar cheia de coisas que você não precisa, né, que não são úteis, que não são necessárias, e você comprou simplesmente por comprar. A nossa tendência é sempre essa, gastar mais do que nós ganhamos. E é interessante que isso é independente se você ganha muito ou ganha pouco, né? Há pessoas que talvez ganhem um salário alto, que estão mais endividadas do que quem ganha um salário um pouco inferior, né? E para se livrar das dívidas, vale a pena pensar em uma outra fonte de renda, uma fonte de renda extra, né? E aqui cabe uma palavra: você não pode ter vergonha, você não pode ter preguiça, né? Aqui é a hora realmente de ir à luta. Há pessoas que estão na pior, que estão com dívidas e mesmo assim querem ostentar uma posição que não é real e que às vezes tem vergonha de tentar obter uma outra fonte de renda que vai ajudar você a viver dentro da vontade do Senhor. Eu estava preparando esse estudo, estava lembrando do exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 31, veja o que diz lá o verso 10. Abra, por favor, sua Bíblia. Provérbios 31, verso 10. Nós vamos ler até quase o finalzinho do 27. Esse é um estudo um pouco diferente, não é expositivo, é temático. Por isso que nós estamos citando alguns textos isolados, tá certo? Provérbios 31, de 10 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 31, de 10 a 27. Diz assim:
Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Veja, meus irmãos, que aqui está o retrato de uma pessoa, de uma mulher que é trabalhadora. Aqui está o retrato de uma pessoa que não tem vergonha de ir à luta, que não tem vergonha de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Diz o texto aqui que ainda à noite ela já se levanta para fazer o mantimento da sua casa, para dar ordem às suas servas. Diz que ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, o seu ganho é bom, a lâmpada não se apaga de noite, porque ela é prudente. Diz aqui que ela não teme o dia de amanhã. Então veja, meus irmãos, que aqui está o retrato de alguém prudente. Aqui está o retrato de alguém que, o texto não diz isso de maneira muito clara, mas pelo contexto, nós conseguimos perceber que ela tem várias fontes de renda. Ela compra e vende terreno, ela faz casaco de lã, ela pega lá a roca, que é uma máquina que era para tecer, ela dá ordem às suas servas, ela faz a plantação, planta vinha. Então é alguém que não tem milímetro de trabalhar, é alguém que não tem vergonha de ter várias fontes de renda. Será que essa mulher só tinha uma fonte de renda? Será que ela tinha vergonha de trabalhar ou preguiça? Puxa, eu já tenho um trabalho, aqui mais um. Não, aqui pelo contexto não. A Bíblia chama essa mulher de virtuosa, ou seja, alguém que tem qualidades, alguém que é uma pessoa sábia. Pense, meus irmãos, portanto, à luz desse texto que nós lemos, você que por acaso está vivendo esse momento de dívida e quer sair das dívidas de fato, pense em ganhar uma quantia adicional em seu trabalho, desde que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus e com a sua família. E aqui está alguns exemplos muito práticos. Às vezes você cozinha muito bem. Você é alguém que todo mundo elogia, você na cozinha, o seu bolo, os seus pratos, e você pode fazer isso para fora. Você pode ter uma renda extra vendendo bolo, salgados, ou até mesmo, quem sabe, um restaurante, um pequeno negócio no seu nome. Você talvez conhece muito de uma matéria, você é alguém que conhece português, matemática, e poderia talvez dar uma explicação para alguns jovens do bairro que têm enfrentado dificuldade nessa área. Você pode, no final de semana, oferecer para lavar carros, e ter uma renda extra. Você pode, talvez, lavar motos. Há pessoas que vendem produtos, vendem perfumes, maquiagem, necessaire. Você pode... Tem pessoas que têm vergonha de fazer isso, mas você pode limpar quintal, Você pode comprar uma roçadeira, prestar serviço nessa área. E tudo isso com o objetivo de você sair das dívidas.
É uma maneira de você obter uma renda extra, né? Você pode vender livros. Eu lembro num período que estava fazendo um seminário, um amigo também chamado Fábio Melo, o nome dele, ele bancava o seu seminário vendendo livros. Ele vendia livros, para onde ele ia, levava livros na mala do carro. E essa era a maneira de uma renda extra para ele conseguir pagar os seus estudos, né? Então seja criativo e encontre uma maneira de ganhar uma renda extra e não tenha vergonha de fazer isso. Tem gente que não quer descer do salto, como se diz no ditado popular, né? Tem gente que às vezes está passando uma situação tão difícil, mas não quer demonstrar, não quer ter um outro trabalho, não quer se esforçar, ainda que por determinado tempo, até sair daquela situação. Eu lembro uma vez, eu era ainda adolescente, criança para adolescente ainda, que lá em casa meus pais passaram por uma situação muito difícil financeira, né? Era dívidas, né? Muito complicado. E naquela época eu lembro que eu ali mesmo, muito criança, muito adolescente, né? Eu lembro que eu saía com o meu avô para vender milho na rua, né? E a gente vendia milho. Eu lembro que ali era um sucesso no bairro, né? E era uma maneira que a gente tinha de estar ajudando um pouco em casa, né? O meu avô também tinha um serviço de gráfica, e eu lembro que eu queria ajudar, eu colocava ali uma roupa social, pegava uma pastinha e ia passando ali nas empresas, junto com ele, oferecendo os serviços de gráfica, que antigamente era muito comum, né? Então, meus irmãos, é somente algum exemplo que eu dou para os irmãos, mas pense nisso. Você que está passando por um momento de dívidas, talvez você obter uma renda extra vai te ajudar a sair dessa situação. Mas, muito cuidado. Por quê? Cuidado para isso não atrapalhar o seu relacionamento com Deus e nem o seu relacionamento com a sua família, né? Há pessoas que às vezes arrumam outro emprego e aí não conseguem mais vir à igreja. Fica fazendo tanta hora extra que não tem tempo nem mesmo no domingo para participar dos trabalhos do Senhor. Dizem, não, eu estou com muita coisa, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estudar muito, agora eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. Há pessoas que às vezes ficam tão focadas nessas questões que não tem tempo mais para brincar com o filho, para estar com a esposa ou com o marido, ou não tem tempo para ler a Bíblia, né? Só trabalha, hora extra em cima de hora extra, né? As coisas precisam ter um limite, né? Então aqui, meus irmãos, essa é uma outra orientação que eu deixo para a igreja, que procure obter uma fonte de renda extra, para te ajudar nesse momento difícil que você está passando, certo? Colocações, dúvidas, até agora só eu falei, né? Alguma coisa? Sim, fica à vontade, irmão. É importante também, além desse aí, a questão de ter o cuidado, ter o foco, né? Tá, você pode usar aí seus dons, seus talentos, pano de prato, pintura, bordado. Hoje eu fiquei sabendo que a minha amiga está vendendo doces em casa, com uma placa bem grande. Aí eu brinquei com ela, amiga, que é isso? Ela disse, é dívidas. Inclusive eu fiquei até de passar as estudos para ela, eu estou gravando tudo. Sim. E assim, ter um foco. Tá, vou fazer isso por um determinado tempo porque eu preciso pagar isso. Porque o que acontece? Nós temos um hábito muito feio. Quanto mais a gente ganha, mais A gente vai querer gastar. A gente se confia que vai ter uma renda maior e acaba gastando mais do que deve. Então, acaba virando uma bola de neve. Então, temos que ter sempre esse foco. Por que eu vou fazer isso? Para que, se está sufocando muito, por aquele determinado período e para, né? Ou, dependendo. Aqui as meninas aqui gostam muito de plantas, a gente sempre pergunta, vocês não vendem, né? Em jarros, já faz as mudas, porque tem muita gente na cidade que já está fazendo isso também. Então, é uma coisa que sempre dá lucro. Então, achei interessante essa colocação. Cada uma de nós temos uma qualidade que com certeza a gente sabe fazer, que dá para aproveitar e dá para estar ganhando lucro a mais. Às vezes sem nem precisar ter que estar saindo tanto. Porque se você colocar propaganda nas redes sociais, rapidinho, você já tem ali já um público-alvo, né? Então, essa questão do foco. Para quê? Por quê? Se está dando resultado, se não está, para. Exatamente. E lembrando tudo que nós tratamos nos estudos anteriores, né? Isso aqui está tudo no mesmo contexto
E um deles é esse aqui, ó, liste todas as suas dívidas, faça um programa para adiantamento do pagamento, né? Então, relembrando, é justamente isso que você falou dentro de um contexto. Porque, além do mais, se a pessoa não tiver sabedoria, ela pode ter uma renda extra e fazer mais uma dívida. E aquele que era o propósito dela de pagar as dívidas que ela tinha, ela vai acabar inventando uma outra dívida porque entrou mais um dinheiro. Então, é por isso que é muito importante essa palavra da irmã, é do foco. O objetivo de fazer isso, esse estudo que nós estamos tendo, é ajudar você a sair das dívidas, né? E uma das maneiras de sair das dívidas é você não fazendo outras dívidas, né? Você tendo um controle nesse sentido. E tudo está dentro desse contexto. Tem um orçamento familiar, esteja constantemente em oração, vivendo um pouquinho abaixo das suas potencialidades financeiras. Não é porque você ganha R$1.000, você tem que gastar R$1.000 no mês. Se você conseguir viver um pouco abaixo, vai ajudar. Então, muito bem lembrado, né? É tudo dentro desse contexto, com muita sabedoria. Tá bom? Vamos avançar? Mais alguma coisa? Se tiver, só levantar a mão. Uma segunda questão que eu quero ver com os irmãos nessa noite, além dessa renda extra, com um propósito específico, é o seguinte, como eu já adiantei um pouco aqui, né? Não acumule novas dívidas. Parece até um pouco estranho dizer uma coisa tão óbvia, mas é preciso ser dito. Porque às vezes você está focado na luta para se desfazer das dívidas. Você quer ter uma vida sem dívida. Uma vida sem dívida, né? Mas aí, se você não tiver disciplina, você vai comprar de novo uma coisa que não precisava. E vai além dos seus limites novamente. Então é importante que durante todo esse processo, durante toda a sua vida, você procure não fazer dívidas. E lembrando que dívida, no nosso estudo, é aquilo que você não consegue pagar, aquilo que sai do seu controle. Então existem algumas orientações, alguns conselhos muito práticos. Procure pagar à vista ou no cartão de débito no momento da compra. Porque tem pessoas que têm facilidade para lidar com cartão de crédito. Tem pessoas que não têm facilidade, que não têm controle. Então, se você não é uma dessas pessoas que tem dificuldade de lidar com cartão de crédito, compre à vista. Ou somente um cartão de débito, né? Existem algumas estratégias, às vezes até mesmo muito radical, né? Eu já vi pessoas que colocam ali um dinheirinho da semana dentro do envelope. Assim, é isso aqui, ó, para passar a semana, tá aqui dentro desse envelope. Se acabar, acabou, a gente vai dar um jeito, mas a gente não vai usar mais do que isso. Às vezes, dependendo da sua situação de dívida, é preciso ser mais radical nas medidas. Reunir a família, olha, nós estamos com esse problema, com essa dívida que nós já listamos, vamos orar e vamos estreitar, né? Vamos apertar um pouco o orçamento, vamos passar a semana com essa quantia e nada mais. Nada mais. Então, irmãos, às vezes é questão de planejamento, né? Cuidado com as armadilhas do mercado, né? É liquidação, é compre, é faça, é venha, pague daqui a 3 meses, mas qual é a vantagem se você vai pagar mesmo assim, né? Às vezes a gente cai nessas falácias, nessas armadilhas do mercado e por isso a gente não consegue se ver livre das dívidas. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com o cartão de crédito, como eu disse, né? É preciso ter um cuidado, um controle muito grande. Eu já disse aqui nos estudos anteriores, talvez você já tenha passado por isso, você olhar a fatura e dizer, não é possível, está errado. Essa fatura não é minha, tem uma coisa errada. E aí quando você vai olhar linha por linha na calculadora, você fala, como é que está certo? Pai, como é que eu fiz essas compras disso tudo? Porque você não percebe o dinheiro saindo. Aí depois no final do mês vai vir a fatura. E aí começa o processo das dívidas. Então tem que ter um controle muito grande, né? É aquele trabalhinho que nós mencionamos, ou num caderninho, ou na sua planilha no computador, ou numa folha, mas você tem que ter o hábito de estar anotando, para você não perder esse controle. O cartão de crédito ele pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim. Há pessoas que sabem usar, que acumulam pontos, né, que conseguem até viajar, né, tem descontos, conseguem eletrodomésticos, né? Agora ele pode ser muito ruim, quando você gasta além do que você pode. Quando a fatura vem muito alta, você paga o mínimo, e aí é juros em cima de juros, e aí vem as dívidas.
E aí nós passamos a não sermos mordomos fiéis, porque não estamos usando os recursos que Deus nos confiou com sabedoria, mas de qualquer jeito, com negligência. Então, durante todo esse processo, os irmãos precisam tomar cuidado para não eliminar as dívidas e fazer outras. É preciso tomar muito cuidado. E isso é uma luta constante, porque o mercado está o tempo todo seduzindo, fazendo você comprar, eles querem movimentar o comércio, né? E se você se deixar levar, você vai acabar adquirindo novas dívidas e sem nenhuma necessidade. Amém, irmãos? Alguma coisa sobre esse segundo ponto? Se tiver, fique à vontade. Terceira e última colocação que eu quero ver com os irmãos, e essa, meus irmãos, é muito importante, e infelizmente muitos crentes têm esquecido essa palavra, e essa é a razão pela qual muitas pessoas têm se afundado nas dívidas também, que é o seguinte: seja contente em Deus. Aqui a palavra é contentamento. Seja contente em Deus. O que é contentamento? Contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação. Uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões. Contentamento é experimentar paz e confiança em Deus nos momentos de dificuldade. O contentamento, ele é o oposto da murmuração, ele é o oposto da reclamação. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos ler versículo 11 até o 13. Vamos ver que lição de contentamento o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto. Filipenses capítulo 4, verso 11 até o 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Algum irmão, por favor, pode fazer essa leitura bem alta? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso, obrigado. Aí você vê por aí somente o versículo 13, né? Nas camisas, no adesivo no carro, na janela, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa acha que ela é um super-homem, né? Que ela pode fazer qualquer coisa, que ela vai vencer, que é só decretar. E não é nada disso o contexto aqui desse texto. Veja que o apóstolo Paulo está mencionando as dificuldades da sua vida. Está dizendo momentos de dificuldade, momentos de privações, e no final ele fala que ele é capaz de enfrentar e superar tudo isso, porque é Cristo quem o fortalece, é Deus quem está com ele. Veja que aqui nós aprendemos o seguinte, irmãos: o contentamento de Paulo não dependia das circunstâncias. Paulo aprendeu isso, ele diz no texto, né? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, o nosso contentamento como crente está em Deus e não nas posses. A nossa maior alegria está em Deus e não no dinheiro. A nossa maior alegria está na presença do Senhor e não em você ter muitas coisas além das suas capacidades e criando dívida para isso. Aqui está a primeira lição, que o contentamento do cristão não depende de circunstância que ele vive. A nossa alegria espiritual não depende de acontecimento de nossas vidas, né? E o contentamento pode ocorrer até mesmo na pior situação. O contentamento pode acontecer na dor, pode acontecer na tristeza, pode acontecer no desânimo. Meus irmãos, é muito encorajador quando nós lemos esse texto e nós podemos perceber que essas lições que o apóstolo Paulo pregou, ele viveu.
ele experimentou isso, ele praticou o contentamento. Veja o que diz o texto que nós lemos. Fala no verso 11: eu aprendi a viver satisfeito. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Às vezes nós queremos mais e mais e mais. E você não é grato pelo que já tem. Por que você quer ter o que o outro tem? O que você tem não é suficiente? Você não pode se contentar em Deus com aquilo que você já tem? E às vezes essa ânsia nos faz nos enfiarmos em dívidas, né? Para ter uma coisa que a gente não precisa, porque há um incentivo muito forte do mundo e do comércio para você comprar e fazer e ter e parcelar. Enquanto se você tivesse uma vida mais tranquila, se contentando com aquilo que tem, você não teria muitas das dívidas que você hoje tem. Veja que o texto diz no verso 12, que ele fala o seguinte: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Olha que ele diz: tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. O apóstolo Paulo diz que ele passou por fome, ele teve poucas coisas, e ele aprendeu o contentamento em Deus, porque o seu contentamento não dependia das circunstâncias. Meus irmãos, Paulo enfrentou muitos problemas na sua vida, né? Problemas de saúde, perseguição, e muito provavelmente um desses problemas foi o problema financeiro. Veja o que diz aí, por favor, 2 Coríntios, vamos lá agora, 2 Coríntios 6, verso 9. 2 Coríntios 6, verso 9 e 10. No texto que nós acabamos de ler, ele recorda que passou por fome, passou por pobreza e por situações muito piores do que todos nós talvez tenhamos experimentado em nossas vidas. Veja o que diz agora em 2 Coríntios 6, verso 9 e 10. Diz assim, 2 Coríntios 6, 9 e 10. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui o apóstolo Paulo está se comparando com outros apóstolos, está dizendo: olha, por muitos momentos eu estive triste, mas mantive minha alegria em Deus. Parece uma contradição. Eu fui pobre, materialmente falando, mas enriqueci a muitos pelo conhecimento de Cristo. Ele diz: nada tendo, mas tudo possuindo tudo. Veja que Paulo passou por dificuldades, por pobreza, por fome, nudez, mas não perdeu a sua alegria em Deus, o seu contentamento. Avança um pouquinho aí, por favor, agora no capítulo 11, verso 27. 2 Coríntios 11, 27. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Paulo está dizendo: eu passei fome, eu tive sede, eu passei frio, eu estive nu, e mesmo assim esse homem não perdeu o seu contentamento em Deus. Deixa eu perguntar, irmãos, onde está a teologia da prosperidade para explicar textos como esse? Onde está a teologia da prosperidade que diz que você só é abençoado se você for rico? Que você tem que ser patrão e não empregado? Isso não é bíblico. O apóstolo Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, passou por fome, por nudez, por frio, por perigo, sede. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque a minha alegria não está nessas coisas materiais. A minha alegria está em Deus. Paulo era pobre, embora tenha enriquecido a muitos.
ele não tinha nada materialmente, mas possuía tudo espiritualmente. Deixa eu perguntar, à luz desse texto, será que é possível ser pobre e ainda ser contente? Sim. É possível ser pobre e ainda ser contente. Contrariando a frase do mundo, né, que o dinheiro traz o quê? Não é o que as pessoas dizem? O dinheiro traz felicidade. Ah, se você não acredita, então me dá todo o seu, né, e seja feliz. E tem piadas por aí nesse sentido. Mas o dinheiro não traz verdadeira felicidade. Se fosse assim, ricos não entrariam em depressão, não iriam se suicidar. Nós precisamos lembrar que a nossa verdadeira alegria e contentamento não depende das nossas posses, dos recursos materiais, mas sim de Deus. É possível ser pobre e ao mesmo tempo ser feliz em Deus. Contrariando tudo que diz a teologia da prosperidade, isso é possível, porque Paulo viveu isso. Ele diz que aprendeu a ser contente em Deus. A mensagem do Evangelho é clara, meus irmãos. Se você está sofrendo financeiramente, por qualquer motivo que seja, mesmo assim, você ainda pode ser contente em Deus. Às vezes a situação está apertada, uma crise, uma dificuldade, uma coisa que você se enfiou numa situação difícil, né? Mas você não pode deixar isso roubar o seu contentamento em Deus. Porque Paulo disse que ele passou por tudo isso, e mesmo assim, ele continuou firme por causa de Cristo e com seu contentamento em Deus. Se eu perguntasse aqui nessa noite, já caminhando para o final, onde está a sua alegria? Sinceramente, onde está o seu contentamento? Será que a nossa maior alegria está nas coisas? Será que a sua maior alegria está no seu carro? Sua maior alegria está na sua casa? Sua maior alegria está nos objetos que você tem, no computador, no celular? Onde está a sua maior alegria? A nossa alegria, a alegria do mordomo fiel que nós estamos estudando, não pode estar nos bens materiais. A nossa maior alegria não pode estar no dinheiro, porque senão você só vai se sentir contente quando tiver muito. E aí você vai cair nessa falácia, que você precisa acumular, ter muito, para depois você ser feliz. Mas isso é o que o mundo diz, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação do crente não deve estar no dinheiro, nas posses, nem nos bens materiais, nem no consumismo, mas sim em Deus. Meus irmãos, muitas das dívidas que nós nos metemos é porque nossas alegrias estão nas coisas materiais. É porque a gente quer se sentir satisfeito, a gente quer ter a última coisa da tecnologia, o último lançamento, e às vezes não precisa. A verdade é essa. Às vezes não precisa. Você está achando, não, se eu tiver aquele celular aí, pai e mãe, eu vou ser feliz, né? Eu preciso daquele, né? Você não precisa, né? Nosso contentamento do mordomo fiel não está nas coisas, mas sim em Deus. Isso, sem dúvida alguma, nos faz vivermos sem dívidas. A visão bíblica nos faz viver sem dívidas, porque o nosso contentamento não está nos bens materiais, mas sim em Deus. Mas sim em Deus. Portanto, meus irmãos, essa foi a continuação do que nós iniciamos na quarta-feira anterior. Considere a possibilidade de ter uma renda extra. Não fica com vergonha, não. Tá? A vergonha é você ter dívida, né, e você não estar lutando para pagar, se acostumar com a situação. Tome cuidado para você não quitar uma dívida e não fazer outra. Né? É trocar o 6 por meia dúzia, né? Como se diz. E tenha o seu contentamento em Deus. Não tente acompanhar, porque não dá. Não tente ter coisas que você não precisa. A nossa maior alegria não está nas coisas. A nossa alegria está em Deus. Amém, meus irmãos? Fica à vontade, irmão. Pode falar. É interessante lembrar que Paulo, ele também viveu bem. Ele teve, né, era um oficial do exército romano, então certamente ele viveu bem
conhecer o lado bom, o lado da riqueza, para depois viver o lado da pobreza. Porque muita gente às vezes vê comentários do mundo ali, tá? Você já nasceu pobre, tudo bem, vai se acostumar até pobre. Eu quero ver o cara é rico e perder tudo, se tu vai ficar aí. Mas Jó foi do mesmo jeito, sofreu muito, teve posse, perdeu tudo e continuou, né, firme no propósito. Exatamente, foi bom, irmão, ter falado isso, porque não é pecado ser rico não, tá, irmãos? Não é pecado você ter uma situação financeira boa não, isso é bênção do Senhor, tá? O pecado, o problema é você ter um coração nessas coisas, né? O apóstolo Paulo experimentou as duas situações. Ele diz que ele soube ter muito, fartura e escassez também. A questão é que o nosso contentamento tem que estar sempre em Deus, quer seja no momento da fartura, quer seja no momento da dificuldade, tá bom? Então diz o texto que nós lemos, se eu não me engano, Salmo, Provérbio 22, 2, que Deus fez o pobre e o rico. Sempre vai existir o pobre e o rico. O crente pobre, o crente rico, o ímpio pobre, o ímpio rico. Sempre vai existir isso. A questão aqui que nós estamos vendo é que o contentamento do mordomo fiel deve estar em Deus e não nas riquezas, né? E muitas vezes, por nós perdermos esse foco, é o que nos faz querer comprar o que a gente não precisa, né? Porque a gente quer se sentir realizado com os bens materiais. Não é esse o propósito de Deus para nós. E o contexto que nós estamos tratando aqui é como se livrar das dívidas. Esse é o ponto principal do estudo. Lembre-se que são orientações bem práticas para caso alguém de nós aqui esteja num momento difícil de dívida, você conseguir se livrar das dívidas. E o princípio é esse, você ter o contentamento em Deus. Tá bom? Mas, muito boa colocação. Obrigado, irmão. Só queria pontuar uma coisa, que o contentamento, eu acho que ele não é inerente do nosso ser, né? É verdade. Por isso que Paulo fala que aprendi. Então eu acredito que a gente tem que se exercitar a esse aprendizado, né? Por mais que o seu coração não esteja tão à vontade, não esteja nem querendo estar contente, mas você tem que se exercitar, porque é um aprendizado. Exatamente, não é uma coisa que você nasce com isso, né? Você desenvolve isso conforme o seu amadurecimento espiritual, conforme você se parece mais com Cristo, né? O apóstolo Paulo, um homem extremamente usado por Deus, né? Guiado pelo cheio do Espírito Santo, e ele diz aqui que ele aprendeu a viver contente. É muito claro, lá no verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele sabia viver com um salário mínimo, com contentamento, sem murmurar. Ele sabia viver com um salário, não sei, de 10 mil, de 15 mil, 20 mil, sem murmurar também, sem reclamar. Então é viver contente em Deus, independente das circunstâncias. Então, realmente isso não é uma coisa que você nasce, olha, eu nasci com o dom do contentamento, né? É algo que você aprende, é algo que você desenvolve conforme você amadurece na sua vida cristã. Amém? Mais alguma coisa? Não? Então vamos colocar de pé, vamos orar. Os irmãos já ficaram bastante tempo sentados. A minha oração de fato, irmãos, é que o seu coração seja disposto a praticar isso que nós aprendemos. Deus deseja que você não viva com dívidas, que você viva livre das dívidas, né? E que você realmente consiga, com a graça do Senhor, se livrar das suas dívidas, independente do tamanho da dívida. Deus é poderoso para te abençoar, para te ajudar nesse processo, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos bendizer e adorar o Teu santo nome mais uma vez nessa noite. Obrigado, Deus, pela preciosidade da Tua palavra, que nos ensina como vivermos, ó Deus, nesse mundo, de maneira a sermos mordomos fiéis do Senhor em relação às finanças e aos bens materiais. Senhor Deus, queremos pedir a Ti que nos encha de sabedoria, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática todas essas orientações que temos aprendido a cada culto de quarta-feira. Senhor Deus, nos ajude a sermos bons administradores, que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, que os nossos corações e nossas mentes estejam voltadas principalmente para o Senhor e para a Tua vontade. Nos ajude a vivermos esse mundo, mas não de acordo com os princípios desse mundo. Que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, ó Pai. E que a nossa alegria, o nosso contentamento
esteja sempre no Senhor e jamais nas coisas passageiras e transitórias deste mundo. Nós oramos ao Senhor agradecidos por tudo aquilo que estudamos essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.